Seja muito bem-vindo a mais um Café com Consciência. E estamos aqui com uma convidada muito especial que eu tô conhecendo, tendo a oportunidade de conhecê-la hoje também, mas já sei que ela é uma profissional de ponta. Juliana Barbosa, psicoterapeuta e psicopedagoga clínica. Juliana, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. É uma honra ter você aqui com a gente. Por favor, se apresente. Eu que sinto honrada de estar aqui num espaço que eu me identifico, né? Minha formação, trabalho com desenvolvimento há tantos anos e transformou minha vida, o projeto Consciência, o trabalho que toda a sua família exerce e transformou várias pessoas no qual eu trabalho. Ai, que maravilha, Ju. Ó, um prazer enorme ter você aqui. E eu tava olhando o seu trabalho, que fantástico. E você trabalha muito com temperamentos, né, das Sim. crianças. A gente vai falar, calma, gente, a Aham. gente vai chegar nesse ponto aí. Mas é interessante porque o que a gente vai abordar aqui hoje nesse podcast? Por que a Juliana está aqui? Porque é uma expert em falar sobre o desenvolvimento da criança, né? Então a gente vai abordar aí quais são as consequências de não dar um afeto adequado para as crianças nesse período de molde aí dos 0 aos 6 anos. Então, Ju, traz aí toda a sua percepção, sua expertise sobre isso. Como psicopedagoga clínica, né, eu falo que eu iniciei minha profissão tratando o transtorno e dificuldade das crianças. E nesse processo de descobrir, né, o TDAH, a dislexia, E o autismo. E tem muito hoje em dia, né? Sim, hoje dentro da ciência, né, eu falo a ciência traz o processo de tratamento e ela está trabalhando positivamente a saúde, né? Sim. E foi um movimento que eu fiz. Anos trabalhando com desenvolvimento, com diagnóstico e tratamento. Eu falei, gente, por quê, né? As crianças estão adoecendo. Por que essa dificuldade no processo do desenvolvimento da personalidade? Foi onde eu fiz esse caminho de trabalhar como psicoterapeuta e descobrir nesse caminho os temperamentos, uma ciência que eu estudei há anos, de início autodidata, né? Falei, nossa, eureka, né? Que teste de personalidade é esse? O primeiro teste de personalidade que conversa conosco na atualidade, porque os temperamentos é uma ciência que traz essa conexão nossa do sentir com a natureza, que somos seres que fazemos parte da natureza. Sim. E muitas vezes desconectamos, né? Então, nessa faixa etária do período de molde, eu fiquei encantada com esse conhecimento. E o conhecimento da abordagem sistêmica, que quando eu fui fazer essa escolha, né? Agora eu quero evitar o transtorno, a dificuldade. Eu quero que a criança seja feliz. Que quando o adulto tenha a criança interior menos ferida, né? Não é possível não ter frustração, mas com menos feridas, para se desenvolver e fluir saudavelmente, no amor saudável. Saber lidar com as frustrações, com os sentimentos, Sim. né? Quando você sabe lidar, quando você tem as ferramentas dentro de si, o poder desse se conhecer e saber lidar com o seu lado adulto para as situações que vão acontecendo, facilita muito. Eu estava conversando com a Ju antes de começar o podcast, que essa questão dos temperamentos que eu tô super curiosa, já ouvi falar, mas nunca me aprofundei no assunto e ela tá aqui, vou aprender muito aqui junto com vocês. E me trouxe a percepção, como eu falei para você, né, de uma relação com os traços de caráter. Sim. Quem conhece consciência sistêmica sabe que a gente fala muito, né, dos traços de caráter, do Reich. E ela falou que tem a ver. Tem, então, conversa. Então, fala sobre os temperamentos, Ju. Os temperamentos é uma ciência que foi descoberta antes de Cristo, né? O Hipócrates, Uau. pai da medicina, quando tratava as pessoas, ele começou a identificar que a mesma medicação que era para curar aquela doença, vamos supor, um problema aí no estômago, ele falava que não funcionava com as outras, que algumas pessoas. Ele começou a observar que aquela medicina, que era muito natural, né, voltada à alimentação, ervas, o que hoje tem todo o movimento de consciência também, Sim. dessa parte da medicação, não só da alopatia, mas olhando com outro olhar para outras vertentes mais saudáveis. E quando ele iniciou esse processo,
Ele falou, por que não está tão eficaz o tratamento? No período, ele chamou filósofos, né? Os grandes filósofos da época e falou, olha, vamos estudar o comportamento das pessoas. E Sim. esse comportamento, os filósofos, quando foi fazer análise, ele trazia algo do fisiológico, porque os temperamentos, ele dentro da análise de Hipócrates, tem algo no corpo. Então, quando a gente fala do colérico, ele fala da bile amarela. Quando a gente fala do melancólico, fala da bile negra. Do fleumático, tem uma fleuma mais expansiva. O sanguíneo, ele observou como que essa circulação funcionava nessas pessoas. Nossa, então, além de estar relacionado aí com os traços de caráter, né, com o desenvolvimento da criança, também tem muito da psicossomática aí, né? Muito, muito, muito. Olha, Conversa. que interessante. Conversa, porque quando eu fui até escolher a minha abordagem, eu fiquei entre a psicanálise e entre a abordagem sistêmica. E foi um chamado, porque eu falei, gente, é sobre isso, que eu já estudava os temperamentos há anos e eu queria algo que conversasse, Sim. que era sistêmico. A forma de funcionar e a forma de atuar para resultado, porque hoje a psicoterapia, ela tá inovada, precisa de o ser humano, né? Ele teve várias transformações no decorrer desse período do desenvolvimento. Eu gosto de um livro do Yuval Harari que fala sobre como nós, né, iniciamos e como nós estamos, essa mudança do desenvolvimento humano. E quando eu olhei para essa abordagem que parecia assim, né? Quando você olha para os temperamentos, nossa, mas é tão antigo. Não, mas conversa com a atualidade, porque é algo tão natural, é sobre comportamento, porque os filósofos trouxeram para Hipócrates, olha, de início eles observaram 2 comportamentos humanos. Tem um grupo, doutor, que é muito mais agitado, que é expressivo e vamos considerar extrovertidos, e tem um grupo que é bem introvertido, mais quieto. Então, iniciou-se a análise dos temperamentos com o melancólico e com o colérico. Só que nesse processo de descoberta, falou, olha, mas tem mais um grupo de pessoas que, aparentemente, parece, né? O sanguíneo conversa ali com o colérico, é extrovertido, mas ele não é tão rígido, né? Aí, lembrando do caráter rígido e o sanguíneo oral. Sim. Mais espontâneo, que conversa, mais volátil, né? O ar, nós falamos que e tem a ligação dos elementos com a natureza também, os temperamentos. Então, coloca o colérico como fogo, algo mais rígido, uma liderança nata. Olha, essas pessoas aqui, elas têm essa característica de liderança. E desde criança, isso que é o mais interessante. É uma essência que a criança nasce com ela, mas a epigenética, o ambiente familiar, se tem esse conhecimento, pode trabalhar ao encontro, né? Ir ao encontro e desenvolver, e não porque uma mãe introvertida com uma criança colérica, né? Vamos imaginar uma mãe melancólica, toda perfeccionista, o melancólico é introvertido, o melancólico é muito analítico, e a criança colérica líder, fala, quer impor. 2 temperamentos de personalidade forte, porque o elemento do melancólico é terra, é seco. Então, são pessoas que têm mais rigidez, tanto melancólico quanto colérico. E nesse desenvolvimento, você imagina, esse sábio conhecimento consegue educar a sua criança, usando as ferramentas, né, do desenvolvimento infantil, a favor dessa conexão afetiva. Então, os temperamentos, eles também são desenvolvidos nessa infância, dos 0 aos 6 anos. Sim, a criança nasce, né, com ele. Isso que eu queria entender. Ela já nasce com o temperamento. Ela nasce com a tendência ao temperamento. É que o período de molde da personalidade vai influenciar no desenvolvimento. Se ela vai permanecer na essência ou se ela vai criar a máscara, que é uma necessidade para ela ser aceita e amada pela mãe e pelo pai. Então, se a mãe tem esse conhecimento dos temperamentos, a criança, no desenvolvimento, ela tem uma perspectiva de felicidade porque ela se sente amada. O colérico, um bebê colérico, né? Ele é mais chorão, mais firme, mais rígido. Ele sabe o que ele quer, né? Então, a gente já vê no berço. É lindo em creches. Eu falo que pegar a faixa etária de 0 a 2, a gente vai vendo como que a criança já se apresenta no mundo, como ela se comporta.
Então, já tem crianças mais quietinhas, né? Eu falo que o fleumático, dentro do ambiente escolar, ele é o mais elogiado, porque é aquela criança que tá no bercinho, no bebê conforto, tá confortável. Aí o colérico, se ele tá no colo de alguém, tá confortável, coloca ele no chão, ele fala, não tá bom agora. Eu quero voltar pro colo, eu vou chorar. E ele vai se expressar de acordo com a faixa etária, né? No desenvolvimento. Então, a famosa birra aos 2 anos vai acontecer para todos os temperamentos. Mas se conhece a tendência do temperamento da criança e acolhe, essa comunicação da inteligência afetiva vem ao encontro. A criança sente que é validada a emoção dela. Então, é um processo muito bonito. Os pais conhecerem os seus temperamentos, porque tem um predominante, mas tem a máscara, isso é muito humano. É, que nem nos traços de caráter que a gente faz a leitura da máscara, né? Do que está estampado no corpo, mas o mais importante não é trabalhar na dor do traço que está fora, né? Na máscara. Tem que ver a dor do traço que está na sombra. Sim. E essa é a arte do terapeuta, entender o que esse traço da máscara está querendo encobrir. Qual foi o trauma maior, né? Que gerou essa necessidade, se o adulto está na máscara, se ele está na essência. Também fazendo análise, né, desse adulto que tem essa criança que ele foi, a criança interior, olhando o adulto consciente e ainda a estrutura do pai, né? Quando fala o pai, como você coloca ordem na vida. Sim, exato. Então, conversa muito conosco, né, os temperamentos nessa realidade. E é muito gostoso falar. As crianças identificam, tem uma experiência no consultório, quando eu comecei a materializar, né? Porque teve todo um estudo científico. Aí eu fui, né, trabalhando assim, tem amiga que trabalha na área da pediatria e ela também estuda antroposofia dos temperamentos para orientar as mães em relação à parte medicamentosa. Ela trabalha toda a prevenção da doença fisiológica, a doutora Lívia. E quando nós nos unimos, a ciência, o temperamento eu uso para o autoconhecimento, mas tem uma ciência do temperamento para a saúde fisiológica. Tanto que cada temperamento tem tendência, né, a desenvolver algumas doenças. Então, se você conhece desde a infância e acolhe, porque a criança, ela vai apresentar muita essa essência com naturalidade. Ó, eu sou, né? Sou mais introvertida, então o bebê melancólico, eu sempre dou aquele exemplo. Sabe aquela fase que a família quer apresentar, que quer que o bebê seja sociável? Sim, Você imagina, então, um sanguíneo, que é popular, a palavra que a gente fala bastante, assim, para apresentar o sanguíneo, é o famoso popular. Sabe aquele amigo Lu da escola? Ou amiga, né? Que você fala, como ela consegue, né? Ela é amiga de todos. Tá na essência. Eu falo que é o amor, que eles têm uma conexão de relacionar com o outro. E se essa mãe sanguínea dá essa criança, né? A criança sanguínea, a mãe dá essa criança para alguém, ela vai, porque ela é comunicativa, expressiva. Agora, se você pega uma criança melancólica... Gente, já identifiquei o temperamento da Babi, da minha filha. É super gostoso. E é fácil identificar do outro. Eu falo que que o desafio é quando a gente olha e começa, né? Mas qual que eu sou? Eu sou todos. Porque todos têm características humanas. Quando eu faço, né? Eu aplico o teste, faço análise. Eu falo, gente, não é teste de internet. Não é esse movimento de, conheci, fiz um teste, agora eu descobri o que eu sou. É análise mesmo, em terapia, totalmente. Né? Você está na sombra, na máscara. E é dinâmico também ou você é esse temperamento e pronto? Ou é dinâmico? Olha, hoje, com vários anos de estudo, eu compreendo que o predominante é sua essência. Aí você tem forças e fraquezas, o dinamismo está em você reconhecer aquilo que você tem e não trabalha por falta de autoconhecimento. Entendi. E aceitar a máscara, que fez parte do desenvolvimento. Então, está na criança interior desse eu adulto. Então, o eu adulto tem que fazer paz com a máscara e usar como recurso. Eu vou dar o exemplo do meu temperamento. O meu temperamento nato é colérico. E eu, quando fui conhecer vários testes... dava sanguíneo e colérico. E eu queria ser sanguínea, né? Porque era popular, era mais legal. Esse é mais legal, quero esse. Né?
E de repente Deixa eu negar esse aqui. Aí eu negava ficar colérico. caçando. Eu falava, gente, gosta de trabalhar, gosta de mandar? Como assim, né? Eu tenho características tão legais. Então, eu sou popular, mas aí eu via, não, se a gente analisar o desenvolvimento, eu tinha liderança. Não era amada tanto por todos, amada por muitos, mas não por todos, como sanguíneo, né? Sim. E aí eu vi que eu tinha essa máscara e eu utilizo esse recurso, né? Faço vídeos com Sim. humor, engraçado, estar aqui e me colocar um pouco mais leve é o recurso da máscara. Então, vamos falar que a flexibilidade é conversar com os dois, porque está em mim. E quando fala máscara, a pessoa fala, nossa, eu fui então falsa, né? E no meu desenvolvimento, eu não fui eu. Eu falo, provavelmente, você ficou mais na dor do que na plenitude. Sabe quando Sim. encontra aquela pessoa e fala, nossa, ela tem personalidade? É que ela alimenta esse lado predominante, porque quando eu aceitei que eu sou colérica e eu gosto realmente de trabalhar, eu gosto de ter visão, é uma mente dinâmica e a estrutura do corpo também apresenta, né? Porque é um caráter que eu quero estar em ação. Aham. É E uma não tem personalidade. perigo, Ju, quando a gente fala sobre os traços de caráter, a gente fica muito em alerta no sentido da pessoa não colocar como um rótulo nela e se Não. apegar Ai, sim. naquele traço, entendeu? Porque eu sou rígido, eu sou desse jeito e é por isso que isso acontece na minha vida e eu sempre vou ser assim, não tem como mudar. Não, é a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim. Exato. Você sempre é assim. Ao contrário, né? Nós falamos que os temperamentos é para serem usados para o desenvolvimento. Como ele fala muito sobre comportamento, e a experiência até que eu tive com uma criança de 3 anos, quando eu materializei os personagens, eu fiz fantoches de início, né? Nós fizemos os desenhos, comecei a escrever o livro e fui fazer essa experiência, sempre levando no chão da escola e no consultório, sabe essa conversa do coletivo e o individual? E eu fiz uma cena com os temperamentos e a criança pulava do outro lado. Ela falava assim, tia, eu conheço eles. E eu, de onde você me conhece, né? Ah, você é da família do divertidamente. Só que o divertidamente é a emoção. E você comporta. Então, eu vi que ali a criança teve essa percepção que dá para fazer análise do por que eu me comporto, por que eu entro em ação. Que muitas vezes a gente fala, olha, primeiro eu penso, depois eu vou agir. E muitas vezes a pessoa age sem pensar. Sim. E aí é onde entra a análise do temperamento para a pessoa não agir com impulsividade. Sim. Ao contrário, é identificar o temperamento para compreender por que eu faço o que faço, Entendi. inconsciente, e trabalhar, né, dentro de cada um deles tem uma estrutura também de desenvolvimento para a criança de como utilizar ferramentas para moldar vamos falar, essa personalidade com valores e princípios para uma relação mais saudável. Então, um exemplo, colérico é ensinar nobreza, porque como ele sempre, né, tá na festa, uma festa infantil, você vê a criança com o dedinho. Eu vou organizar a fila, aí vem outro colérico, não, vai ser eu. Aí eles começam, e o fleumático fica assim, gente, por que eles estão brigando? Não tô entendendo nada. Eu vou entrar na fila e vou esperar a minha vez. Já tô aqui. Qual que eu sou? E a criança sanguínea tá só se divertindo, né? Legal. Ela tá aproveitando a festa e o melancólico analisando aquela discussão. Por que eles estão fazendo isso? Eu vou me afastar de tudo isso, vou pro colo da minha mãe, onde eu me sinto mais seguro. Então, as crianças, elas têm facilidade em perceber. O adulto, ele precisa fazer análise do temperamento para compreender primeiro o seu, não rotular as pessoas, né? Porque nós não somos. O temperamento, ele faz parte, contribui para a análise da personalidade, mas não é o todo, exatamente, né? Tem uma função Tem uma tudo função. isso, não é? pronto, sei qual eu sou e é isso. Agora é isso, né? Vou funcionar. Exatamente. Assim. Então, tem um para quê e é justamente para você conhecer e saber o que fazer com isso, né? Como te dar fazer. as ferramentas adequadas. E é interessante, assim, a gente está falando dos temperamentos
E eu acho que casa muito no sentido assim, você falando da mãe conhecer o temperamento do filho, isso traz um afeto mais adequado dessa relação mãe com filho, né? Traz. E a gente já sabe que quando não tem um afeto saudável nessa fase, nesse período de molde, várias consequências acontecem, né? Então, o período de molde é essencial, porque o nome já fala, é o que vai moldar quem a gente é para o resto da vida. Então, é a nossa essência, é quem nós somos, e se a gente não consegue ter consciência das questões que aconteceram, do significado que a gente deu para tudo que aconteceu, essas coisas vão se repetindo. Então, os temperamentos também são uma ferramenta para a gente tomar consciência do que a nossa criança passou lá atrás e ter recursos para fazer algo diferente, mais saudável, né? Agora, fala dos afetos, Ju. Como que esse afeto afeta os adultos lá na fase de molde? E nesse período, eu falo que hoje, né, o amor, ele virou ciência. O que deveria ser o contrário, né? Nós, assim, o amor, ele é amor, ele existe em todas as relações. Então, quando nós olhamos para o adulto que chega ao consultório, ou essa mãe e esse pai que leva a criança, né? Porque quantas vezes o adulto leva a criança e a criança mostra que é o adulto que precisa do autoconhecimento. É o que eu falo para os clientes, né? Chega lá o pai e a mãe com a criança para fazer terapia. Mas você faz? Você tá fazendo terapia? Sim. Não, eu não. O problema é com ele. Eu assim, não. Se você não vai fazer terapia, não adianta trazer seu filho. Porque é um processo do adulto, né? A criança, ela é resultado do pai e da mãe. A criança não tem como resolver o problema. E hoje eu observo que os adultos, né? Quando você fala onde afeta, esse adulto, essa geração, quando a gente fala de geração das crianças pequenas, sabe? Os pais hoje de criança de 0 a 6 anos, eles ficaram nesse período que iniciou tecnologia, comunicação virtual, que tem muita fantasia, ilusão, que precisa de autoconhecimento para utilizar essas ferramentas. Eu falo que teve um período que os pais adormeceram. Então, a criança deles, a criança interior, nós não estamos falando de maturidade, mas estamos falando do sentir desse adulto, de feridas que não foram ressignificadas em terapia, como você perguntou, né? Será que esse pai está em terapia? E muitas vezes a gente descobre que não. Ele levou a criança, porque nós que trabalhamos com desenvolvimento, fazemos terapia para cuidar do nosso pessoal e do nosso profissional. Totalmente. Para ampliar nossa consciência também, né? E dentro desse contexto, muitas vezes o adulto, ele apresenta a criança ferida para nós. Ele não foi validado naquele período da infância, não teve conexão afetiva e ele não consegue dar o afeto adequado para o seu filho, porque todo filho ama seu pai e sua mãe, mas nem todos os pais, e eu incluo mãe e pai, amam seus filhos, por limitações do desenvolvimento, de uma psique que está presa a um trauma, que está doentio, e não consegue conectar, começa a projetar sua dor no próprio filho. Exatamente, porque quando eu vou fazer constelação com criança, por exemplo, quem vai trazer a criança são os pais, né? Sim. E o primeiro momento a gente vai entender os problemas que a criança carrega através dos olhos dos pais. Sim. E não necessariamente aquele problema que a criança tem. E aí é interessante que quando vai posicionar no campo o que a criança está sentindo, a criança posiciona, é uma visão completamente diferente do que eles estão achando do que é. Sim. Né? Então, eu achei fantástico essa questão dos temperamentos. Eu acho que faz muito sentido para isso, né? Porque os pais, eles têm o adulto, né? Eles têm essa limitação, estão presos na própria dor da criança interior. E se não sabe tratar da sua própria criança interior, compreender a sua sombra, como é que ele vai fazer isso com o filho, né? E acaba projetando essas dores nos filhos também, né? Sim, não cuidando do eu adulto, né? Se a mãe, ela tem autoconhecimento, eu falo, ela é uma mulher que ela consegue cuidar desse eu mulher, dessa figura e essa função feminina. Aí ela consegue olhar para a função materna com outro olhar, porque se cuida, não pula uma ordem.
faz reflexões também como foi o período filha, ou como ela é como filha, mesmo adulta. Porque muitas vezes começa essa repetição de padrão, né? Foi difícil ser filha, então provavelmente agora começa uma dificuldade. Com certeza. Dificuldade de ser mãe, porque a função materna e a função paterna exige que os pais estejam adultos. Senão começa a família funcionar parecendo que todos ali têm uma faixa etária muito próxima, emocionalmente, cronologicamente. Os pais estão aparentemente adultos, mas emocionalmente, a hora de acolher a birra da criança, a dor da criança, toda criança, eu falo que ela tem desconforto. Nasceu, né? Sim. A gente vai aprender a lidar com a angústia, com o vazio. O nascimento já é um desconforto, né? Ela tá no útero, tá apertado, precisa nascer, tá desconfortável aqui. E precisa desse colo que acolhe. De 0 a 3, mãe, muito materno, né? Com o pai exercendo, sim, como rede de apoio. Exato. Depois, aos 3 anos, a mãe tem que fazer o movimento de dar a criança ao pai. Aí a gente vê esse enrosco. Porque fala muito, né, sobre os homens, sobre a paternidade. Mas nós, mulheres, né? Eu sou mãe. Eu tenho o Pedro com 22 anos e a Ana Júlia com 14. Então, eu vejo o quão é diferente o movimento de fazer a função, né, materna com o masculino e a função materna com o feminino. Romper com o Pedro na fase adulta foi um processo que eu fiz para que ele se tornasse adulto, fosse para a vida com mais segurança, né? E geralmente a mãe protege mais o menino e faz o processo muito rápido com a menina. E aí começa todo um emaranhado de dores. E é uma problemática muito importante, né? Que a gente tá vendo muito por aí, né? Hoje em dia, essa questão da mulher forte, que, assim, é muito mais... Não consegue delegar as funções, ela pega tudo para ela e depois fala que a pessoa não faz nada, que o marido não faz nada, que não cuida e tal. Mas você conseguiu abrir mão desse lugar? Sim, deu você espaço, conseguiu? né? Exatamente. Você ficou só empurrando a pessoa, insistindo para que ela fizesse, você parou, respirou, deixou ela retribuir esse passo que você está dando. A gente estava até falando no outro episódio dessa questão do equilíbrio, né? Que o casal ele precisa ter um equilíbrio entre eles, de dar e receber. Primeiro um dá um passo, espera. Dentro da lei do equilíbrio, o outro vai retribuir. Por quê? Porque a lei vai ter uma retribuição, né? Aí afasta de novo, porque o casamento é um pulsar. Outro dá um passo, espera, o outro retribui e vai pulsando na relação. Agora, se a pessoa dá um passo maior que a perna, o outro não tem espaço para retribuir. Aí ele só tem espaço para se afastar. E vai se afastando cada vez mais, cada vez mais. E aí, quem que fica responsável por essa situação que o casal, que os pais estão passando, são os filhos. Sim, você trouxe algo muito necessário para a atualidade sobre aprender a se relacionar. Quando nós falamos do temperamento, podemos ter esse olhar que ele é um facilitador. Eu gosto de falar que ele é o GPS dos relacionamentos. Show. Por que um GPS? Porque esse movimento de pulsar na vida e morte, né? Eu avanço, mas aqui eu paro para analisar. Quando a gente fala morte, é fechar um ciclo. Pode ser um comportamento que inconsciente eu faço quando um casal tem temperamentos diferentes. Então, imagina uma pessoa sanguínea casada com uma pessoa melancólica, que é perfeccionista, um melancólico. Melancólico é perfeccionista e o sanguíneo é o amoroso? Ele é popular, ele valoriza muitas relações. Então, o que ele vai priorizar, né? Se ele chegar aqui, ele vai querer conversar conosco, ver se a gente está confortável, fazer amizade. Então, a preocupação dele é o bem-estar do outro, a comunicação. Agora, o melancólico, ele quer ver se está tudo alinhado, se está tudo perfeito para receber nós. Isso também é amor. Sim. Por mais que ele não expresse em palavras, eu falo que é um amor em ação. Um ato de servir que ele dá conta de ser. Que ele se apresenta. E se eles sabem que o temperamento
né, são diferentes e tem autoconhecimento, então vai perceber que o outro não faz, tá distraído conversando com a amiga, tá dando atenção para alguém que chegou. Então, o parceiro que é melancólico, que de repente está preocupado com perfeccionismo, vai compreender que não está fazendo por mal, para provocar ele, que é o jeito de ser. Talvez trabalhe essa consciência, esse movimento, como você disse, né? Como tem que estar em equilíbrio, então o sanguíneo também não pode ser inconsciente. Eu vou me relacionar, mas a comunicação, quando que o melancólico se sente amado? Quando você também está dando atenção a ele, valorizando os detalhes, que ele é muito perceptível. Eu falo que não existe um temperamento melhor que o outro. Sim. Existem características diferentes. Mas todos são importantes para a humanidade. A antiga Grécia, ela foi organizada, como esse conhecimento veio antes de Cristo. Quando eu fui autodidata e comecei a estudar, eu vi que eles organizaram a sociedade. Então, coléricos tinham liderança, vamos colocar para liderar. Por que não? Sim. É natural, ele faz isso com naturalidade. Melancólicos, uma mente muito expansiva, no sentido de ter uma memória, né, de elefante, muita concentração. Então, vamos colocar eles na área da medicina, em projetos que exigem detalhe, arquitetura, toda aquela beleza que apresentou, foram os melancólicos que desenhavam, que construíam ou estudavam a ciência. Fleumático, relação internacionais, né? Ele é um bom comunicador, porque é o temperamento mais tranquilo e pacífico. Sim. Quando você lembra aquela pessoa, sabe aquela frase que tem muito na família? Nossa, gente, o mundo tá acabando e olha como ela está, ou ele está. Ele tá tranquilo, o mundo tá acabando e ele tá deitado ali no barranco, ou não tá percebendo, não tá fazendo nenhum movimento, mas ele tá analisando, vendo qual movimento ele pode fazer. Ele fica em equilíbrio. Eu falo que é um desafio ser fleumático. Uhum. Quase os fleumáticos não estão em terapia. Porque eles são tão tranquilos. Não tem como. Quando a gente tem conhecimento dos traços de caráter, você já não tá não conversa? Total. Conversa. Eu tô assim, aqui o esquizóide. Quando fala do esquizóide, né, tá com um terno e de repente de chinelo. Esse é o fleumático. Eu tô aqui na paz, tô tranquilo. Gente, mas eu tô assim, já pensei aqui tanta coisas, né? Então, ele dentro, eu falo que, principalmente na adolescência, eu gosto muito que os pais tenham esse conhecimento, porque o fleumático, quando ele vai se posicionar quando adolescente, ele sofre muito para ele validar as emoções dele, porque foi aquela criança muito boazinha. Então, imagina, na escola ele foi tranquilo. Olha, mesmo que ele não tinha, ele poderia ter nota mediana, mas como ele nunca deu trabalho, olha, seu filho é um filho de ouro. Na família também, é o príncipe e a princesa. Uhum. Aí, na adolescência, ele começa a experimentar coisas e gostar, né? Vamos falar de ritmos musicais, talvez diferente dos pais. Só que ele fica entre a máscara, porque agrada o pai e a mãe. Então, ele foi muito... Na essência, ele ficou ali de 0 a 6. Só que quando, na segunda infância, ele já fez alguns movimentos para romper... usar esse recurso da mãe e do pai na escola, né? Agora eu vou fazer a função, eu vou escolher por mim, vou cuidar de mim. Ou eu vou fazer uma aventura como meu pai me ensinou, mas uma escolha minha, inconsciente ou consciente, né? Aí, quando ele ganha uma repreensão, isso marca tanto o fleumático que na adolescência ele tem muitas dúvidas do que ele deve experimentar, ele tem medo. Eu falo que borderline... vem dessa experiência muito de... eu sou tão tranquilo que eu me adapto tanto, sabe? Me adapto aqui, eu aceito a mãe colérica, eu aceito o pai melancólico, eu consigo agradar a todos. Só que eu não agrado a mim mesma, eu não consigo ter uma personalidade no qual eu consigo sustentar a minha escolha. Lembrando daquele livro que eu gosto de contar para as crianças, Bom Dia a Todas as Cores. Você já viu, do Camaleão? Ai, assim por nome, não. Eu acho que não vi, não. O camaleão, ele é volátil nas cores e ele acordou querendo usar o amarelo. Alguém, quando ele estava passeando na floresta, alguém fala, nossa, mas amarelo, eu gosto do rosa. Aí ele vai se adaptando a todos ali para agradar. Só que ele fica tão triste que ele usa todos os recursos de cores e não agradou ninguém, que aí ele volta, deita, descansa, né, se acolhe.
E no outro dia, ele acorda e ele fala, não, eu vou ficar com o amarelo. Eu gosto do amarelo. Eu posso usar em alguns outros momentos outras cores. Mas a cor que eu gosto, que eu amanheço feliz, é a cor amarela, de Ruth Rocha, esse livro lindo. Então, traz aí uma experiência, assim, quando você apresenta esse livro, a criança fleumática fala, tô me identificando. Conversa comigo. Conversa porque ele no desenvolvimento, principalmente de 6 a... Depois ali dos 6 anos, de 7 a 10 anos, na segunda infância, ele começa a ter essa experiência. O que eu quero fazer não agrada igual agradava de 0 a 6. Entendi. E aí, quando a gente é muito amada e aceita, a gente quer perder isso. É complexo, né? Minha cabeça tá fazendo um boom aqui, gente. Vocês não estão entendendo. Eu tô aqui pensando, analisando, já buscando em mim, buscando na família, no marido, na filha. Assim, nossa, tô amando isso aqui, Ju. Nossa Que Senhora. bom. Com certeza eu vou aprofundar em muito mais nesse conhecimento. E o que você observa, você que trabalha bastante com essa questão das crianças e tal, o que você observa assim, das consequências que podem trazer esse desafeto assim, dos pais com os filhos nessa primeira infância? O que você observa mais nos seus atendimentos? Tenho observado muito fechamento de diagnóstico, não diria que não é correto, mas a criança ela está apresentando uma disfunção na escola, né? Então, todas as crianças com características de hiperatividade, TDAH, autismo, temos dislexia, o próprio TOD, né? Transtorno opositor, desafiador, essa criança só fala não quero, não vou obedecer. A criança que não se sente amada, validada pelos pais, ela vai para a doença para ser vista. Então, claro que tem diagnósticos assertivos e o tratamento é eficaz. A gente precisa falar sobre o tratamento e não ter preconceito, porque a criança tratada na infância é uma adolescente saudável. Lembrando que quando você faz uma palestra e pergunta para o adolescente, principalmente, qual adolescente já pensou em suicídio, é muito triste. Mas a maioria. São poucos adolescentes. Sim. E é essa criança que já existe dentro dele que faltou conexão afetiva. Nossa, esse é um assunto muito importante, porque até em atendimentos, assim, é uma questão a ser vista, né? Porque tá tendo tanto essa dinâmica e, querendo ou não, tá tão visível. E, de repente, isso aqui, como alguns dizem, virou moda, o TDAH, não sei o quê e tal. E parece que é um diagnóstico tão breve, tão superficial. Tem hiperatividade e remédio. E eu acho que isso tira muito da responsabilidade dos pais sobre o afeto. Exatamente, mudarem o auto-amor deles, no sentido de se cuidarem para poder compreender o que está acontecendo com o seu filho. E muito da dinâmica assim, tem a doença, toma o remédio e pronto. Amo, né? Cuidei, amei. Exato. E lembrando que o amor saudável e não saudável, ele está na família e precisa ter esse olhar do afeto, né? Da autoestima da criança, ela vem no período de 0 a 6 anos. Então, sempre esse período de molde, se tem autoestima, nas outras faixas etárias, os pais vão colher esse fruto desse investimento. Eu falo que é um investimento. Totalmente. Que é como os pais que estão nos ouvindo, né, não tenham... Que às vezes eu falo para a mãe, né, o quanto deve investir de atenção, de qualidade de tempo. E elas falam, mas eu vou observar, ainda não aprendeu. Eu falo, olha, igual bambu. Bambu cresce, a raiz é sempre para baixo, né? Você tá cuidando, investindo e fala, mas cadê? De repente, quando o bambu aponta... com certeza. Ele é flexível, não cai com facilidade. E essa criança, ela apresenta no desenvolvimento, quando ela é amada, quando ela é acolhida na primeira infância, então ela mostra na convivência, no cotidiano, que ela é amada. E na escola, eu falo que os professores...
Eles têm até uma missão bonita, que eles que percebem quando a criança não se sente amada. Porque ali no coletivo, aquela alma grita para ser vista. Então, eu vou bater no meu coleguinha, eu vou empurrar, eu vou criticar. Como a psicanalista Clay, ela fala da relação afetiva, né? Vida intrauterina 0,3 anos, até 3 anos. Como essa criança já foi amada e hoje no nosso país, ela é deixada muito na terceirização da educação e como fica esse afeto, Exatamente. né? Então, ficou na escolinha, ficou na creche, que eu sei que é uma necessidade. Mas cadê o vínculo afetivo? Essa maternidade e essa paternidade, mesmo que seja um tempo menor, mas com qualidade e vínculo afetivo. E tomar essa consciência, né? Sim. Porque, assim, a criança, ela ainda não tem uma noção de tempo e espaço. Não. Porque 10 minutos para uma criança é uma eternidade. Eternidade, sim. Então, e para você adulto, 10 minutos não é nada. 10 minutos de qualidade que você está completamente entregue ao seu filho, a olhar para as necessidades dele, de você brincar com ele, de você se conectar, aquilo ali vai criar um significado enorme na criança. Sim. E ela vai levar isso. Então, assim, não tem não tenho tempo. É você que não está organizando seu tempo, colocando prioridades. Gostei dessa palavra prioridade, porque aqui no Brasil, a primeira infância ainda não é vista adequadamente como países desenvolvidos. Eles olham para a primeira infância e o investimento é muito maior do que no nível universitário. Porque o país que investe na primeira infância, ele colhe bons frutos. Total. Ele garante a alfabetização. A criança é feliz, né? O que uma escola precisa? Ela precisa de sentimentos e professores inteligentes. Tem sentimento. E quando a gente fala sentimento, nós estamos falando, assim, desde a gestão dos maiores aos professores, familiares que levam essa criança à escola, porque faz parte, né? Quando fala escola, parece que a gente não coloca o pai. Lembrando do menino maluquinho que ele falava, se eu pudesse, eu ia colocar minha mãe na mochila. Porque a função materna, ele tem que exercer um pouquinho ali na escola, né? Cuidar de si mesmo. É o primeiro processo de ruptura. Eu vou viver socialmente um pouco afastado da minha mãe me busca. Então, tem formas de trabalhar a adaptação escolar e de acordo com cada temperamento isso conversa. Um exemplo, meu filho é de temperamento fleumático, quando eu fiz o período de adaptação dele, ele era mais inseguro, queria eu mais perto. A Ana Júlia, que é de temperamento sanguíneo, ela me deu tchau. Primeiro dia. E aí eu olhava, né? Eu falei, gente, como ela pode confiar? Ela não conhece. Eu conheço a escola, eu confio, né? Eu confiava, mas ela só olhou e deu tchau. Como se diz, eu vou viver, experimentar coisas novas, uhul. E ele, já como fleumático, deixa eu analisar, isso aqui tá estranho, tá esquisito. Deixa eu me posicionar, como eu vou me sentir tranquilo nesse ambiente. Então, a adaptação de cada temperamento é de uma forma. E as pessoas terem esse sentimento, a escola ter esse sentimento e ter inteligência, isso faz educação de qualidade. Nossa, com certeza. E ter essa inteligência emocional, né? Sim. Porque lidar com tantas crianças, né? Sim. Gente, não é fácil Não. nesse sentido, né? E trazer não é essa informação, mas essa percepção também de uma pessoa de fora da família, trazer essa compreensão do como que está se comportando essa criança, o que os pais podem fazer, que tipo de orientação pode tomar para ajudar a criança a se desenvolver melhor. Eu sinto que falta muito isso ainda. Falta essa inteligência, você trouxe inteligência emocional e vamos acrescentar até inteligência afetiva, que traz essas relações. Porque se relacionar, a inteligência emocional conheci meu temperamento, aprendi a lidar com minhas forças e fraquezas, eu entro em equilíbrio, lembrando que às vezes a pessoa pensa, força só é qualidade. Não, tudo que é excesso pode desequilibrar o indivíduo. Então, força e fraqueza é para conversar, para ver o que sente e compreender as emoções. Então, quando esse adulto ele tem essa consciência e leva para a escola tem sentimento, nasce não só essa inteligência emocional, que eu sei lidar comigo, mas a afetiva, eu tenho empatia.
com você. Eu já utilizei esse recurso na sala de aula e a criança usava essa comunicação que eu digo que é uma comunicação amorosa. Olha, ele é melancólico, ele tem essa característica, porque temperamento fecha após o término do molde da personalidade. Então, a gente fala sempre que nasce, tem essa característica, mas não fecha o temperamento antes do período de molde por conta do ambiente epigenético que interfere. O meio vai moldando também, né? Vai moldando. Mas quando a criança começa a conhecer, e eles lidam muito com naturalidade com as emoções, ela fica muito no sentir. Total. Então, eu acho muito bonito que eles falavam, olha, ela é melancólica, deixa ela demorar um pouquinho, ela tá querendo fazer bem melhor do que a gente. É o jeitinho dela. Ou colérico, nossa, eu preciso ir lá beber água. Eu preciso dar uma volta porque eu tô com a raiva, assim, a gente chamava de termostato, né? Olha, meu termostato tá avisando que eu tô com muita raiva. Então, eu vou dar uma volta ou eu vou abraçar um brinquedo, uma almofada. Ter um objeto que linka essa emoção com essa compreensão para não gerar um comportamento agressivo. Tipo assim, eu falando pessoalmente, né, como mãe, vendo assim, eu sinto essa falta, assim, sabe? Porque parece que, tipo, eu tô deixando a Babi lá, mas eu não sei como é que ela tá, como é que ela faz na não precisa escola, conversar. né? Como ela se comporta, como exato. ela lida com os amigos. Eu converso com ela, perguntando o que aconteceu de bom, o que aconteceu de ruim e tal. E aquela conversinha superficial de criança que não... Mas ali eles vivem grandes emoções ali dentro da escola. E é interessante, né? Porque, assim, bom, acho que notícia ruim chega, né? Se não veio nada foi assim... Foi tudo tranquilo, e foi um dia normal, né? O que a gente fala que é um dia normal... Eu falo que a criança, ela vive no ambiente escolar um pouco do que nós vivemos em sociedade. Ali ela teve que lidar em algum momento com a dor do abandono, com a dor da rejeição, né? O amiguinho que começou a brincar, não quero brincar mais. Aí eu vou escolher outro amigo porque com você aqui não tá legal. Aí como eu lido com essas emoções, né? Se tem autoestima, sabe lidar. Vai lidando com a frustração no cotidiano. Se não tem essa autoestima, há uma dificuldade de superar e inconscientemente pode agir depois em casa. A mãe fala, nossa, veio irritadiço da escola, o que aconteceu? E a criança não sabe explicar o que. Exatamente. Então, precisa dessa inteligência afetiva, dessa comunicação social com os pais. Os pais fazem parte, porque a criança está naquele ambiente representando muito nós, né? Eu também sou mãe, eu falo, nossa, será que a minha educação, ela está sendo eficaz? Será que está agindo como eu orientei? Porque a gente só descobre na prática mesmo. Porque é exatamente isso, né? Porque o emocional nessa primeira infância é essencial, né? E então, eu acho que a gente tem muito a mudar aí na percepção das escolas, nessa relação de introduzir os pais dentro da educação, dessa visão, porque é interessante que o professor como protagonista, né? O professor é um olhar de fora do que está acontecendo, porque a gente está na família, a gente... Se está na dor, a gente não enxerga, né? Então, a ajuda dos professores nesse sentido é muito importante. Sim. E já estão falando aqui que deu tempo, que pena. Gente, passa muito rápido. Parece que a gente começa a conversar tinha mais agora. coisa aqui. Eu vou ter que te chamar para outro podcast, Ju. Vamos não vai ter jeito. Assim. Vamos falar mais sobre isso. Vou te falar que adorei os temperamentos. Você já me deu... outras luzes aqui, é um tema que eu vou me aprofundar, tenho certeza que você também gostou, ficou aí analisando, porque eu fiquei... Ju, obrigada. Eu que agradeço, Foi muito bom, amei te conhecer. Eu também. Nossa, vou acompanhar muito, adorei seu trabalho. Quero agradecer a oportunidade, uma honra estar aqui, meu espaço de formação, que trabalhou todas... as minhas limitações também, minhas dores, porque somos humanos, né? Opa, com certeza. Eu quebrei muitas crenças, muitos padrões da minha família e o trabalho que eu exerço é graças a toda a sua família. Então, toda a gratidão, uma honra estar nesse espaço. Ju, muito obrigada. Toda a gratidão. Pessoal, um beijo a todos vocês e até a próxima. Tchau.